Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui conosco, quase pontualmente, 3 minutos de atraso aqui. É um prazer abrir mais um encontro do Comitê de Transformação Digital da Belgalux, que aqui é a Câmara de Comércio e Indústria belgo-luxemburguesa no Brasil, para os íntimos, ou para os não íntimos, no caso. O nosso Comitê de Transformação Digital nasceu justamente para esse tipo de momento que estamos convivendo aqui hoje, que é trazer para as empresas associadas e para toda a comunidade que vive no nosso entorno discussões que realmente importam quando falamos de competitividade e resiliência, em especial hoje no ambiente digital. É, Poucos temas, na minha opinião, como empresário, como diretor em uma câmara de comércio, são tão urgentes quanto os de hoje. Nós vivemos um momento em que a velocidade das ameaças cibernéticas, assim como as oportunidades que o digital traz, crescem muito mais rápido do que a capacidade de muitas organizações se protegerem e se adaptarem. E a gente não fala mais aqui hoje de um problema da equipe de TI. A gente está falando de um problema de governança, de estratégia, de continuidade de negócio, e, em última instância, em muitos casos, de reputação. Eu estou numa missão aqui pela minha empresa na França, estou morando em Lyon por alguns meses, e a coisa que mais se fala hoje são os dados de 650 mil pessoas que foram roubados do equivalente brasileiro, francês da Receita Federal. Só se fala disso. E foram dados extremamente sensíveis. Foi basicamente o imposto de renda de 650 mil pessoas que foi vazado. Então, realmente, bom, tratando-se de governo, muito grave, mas imaginando uma empresa, imagino que isso pode causar para a reputação de qualquer um de nós aqui. E uma empresa que é exposta digitalmente, hoje em dia, também é exposta operacionalmente e logo financeiramente e institucionalmente também. Começou meio tenso, meio parece tudo que o mundo vai acabar, mas hoje nós temos aqui a honra especial de recebermos o professor Adriano Cancian para conduzir essa conversa conosco, para mostrar que o cenário triste, perigoso e tenso que eu pintei aqui no começo tem uma solução, ou melhor, tem várias soluções. O professor Cancian, ele vai se apresentar muito melhor do que eu sou capaz de apresentá-lo. Ele é professor na Unesp, pesquisador em cibersegurança, com décadas de atuação na fronteira entre segurança digital, forense computacional, resposta a incidentes e, acima de tudo, conectando tudo isso com estratégia corporativa. Eu conheço, talvez, pouquíssimas pessoas no Brasil que têm uma visão tão completa, acadêmica e prática sobre como as ameaças digitais evoluem, como isso exige cada vez novas competências de lideranças empresariais. E ao longo aí dos próximos alguns minutos, o professor Cancian vai nos ajudar a entender um pouco mais desse cenário de riscos e, mais importante, o que é a alta gestão, os empresários, todos nós podemos fazer em relação a isso. Professor, a palavra é sua e muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Obrigado pelas palavras gentis aí. Obrigado também por esse convite, por estar com vocês aqui nessa noite, né? É um prazer poder falar aqui com uma audiência tão qualificada e poder discutir um tema que eu sou muito caro, né? Que é a questão da segurança da informação aplicável a algo de fato, né? De você usar essas informações para proteger o seu negócio, sua vida, suas relações e assim por diante. Então, eu tenho um pouco de experiência nisso, né? Eu fundei possivelmente um dos primeiros laboratórios de pesquisa em segurança cibernética no Brasil, que na época chamava-se Segurança de Redes de Computadores, né? O laboratório foi fundado em 1995, aqui na Unesp, estou no interior de São Paulo, dá para perceber pelo sotaque, né? Em São José do Rio Preto. Então, hoje eu vou, durante essa meia hora aqui, eu vou falar com vocês sobre como estão as coisas hoje, quais são esses desafios, né? Então, para começar aqui, né, eu vou compartilhar minha tela, de licença aqui para vocês, para passar para os meus slides aqui. Então, eu vou falar sobre ameaças rápidas, negócios expostos e urgência de governança. Essa apresentação ela foi feita em conjunto com o Juliano Medalha. Juliano Medalha é um dos diretores da Silo, que é uma companhia na qual eu faço parte do Conselho Científico Tecnológico de Inovação da empresa.
e nós temos pesquisas em conjunto, na área de inovação, principalmente na vanguarda de detecção de abusos em sistemas de rede, em falhas de sistemas de segurança e assim por diante. Então, nós temos feito uma pesquisa conjunta já desde 2025, e então por isso que aqui eu estou usando aqui os dois chapéus aqui ao mesmo tempo. O Juliano pede desculpas aqui pela ausência, mas ele está voltando de uma reunião de negócios de Uberlândia, e então eu tenho aqui a missão de conduzir isso, né? Espero fazê-la de forma a honrar aqui o Juliano, mas o Juliano pede desculpas e, mas ele gostaria muito de estar aqui. Então, novamente, obrigado pelo convite. Vamos começar diretamente aqui. E eu queria começar aqui com uma provocação, né? Não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas gostaria que, para a gente ter essa discussão aqui hoje, você pensasse o seguinte: se um invasor entrasse na sua rede agora, na rede da sua corporação, na rede da sua empresa, na rede da sua organização, em quanto tempo você levaria para descobrir que isso aconteceu? Bom, se você pensou rapidamente e falou não sei, ou talvez nunca, né? Você não está sozinho nessa aqui, né? Tem uma pesquisa da Google Mandiant, uma das empresas de Cyber Threat Intelligence que a Google comprou, que eles analisaram 500 mil horas de investigações reais de incidentes, e eles mostraram que o tempo médio de um atacante ficar dentro de uma rede sem ser detectado é medido hoje em meses, em meses. E nós vamos ver nessa apresentação aqui que os ataques hoje eles estão acontecendo em segundos. Eu vou voltar nesse relatório e nessas questões aqui daqui a pouquinho. Eu estou só começando aqui para a gente pensar e fazer uma reflexão de onde nós estamos com isso, né? E como tudo aqui diz respeito a tempo, né, eu queria também levá-los aqui a uma análise interessante, né? Eu separei aqui 4 frases de publicações científicas. Então, eu coloquei aqui essas publicações, elas estão com as referências aí, né? Deixar vocês darem uma olhadinha, né? Mas até para facilitar a velocidade aqui do que nós vamos falar, eu passei elas para português aqui, né? Então, a primeira fala assim que poucos controles contemporâneos aqui poderiam impedir que alguém facilmente obtivesse uma informação. A França acabou de falar sobre essa questão da Receita Federal, né, lá na França, né? A persistência quase obsessiva de invasores sérios é impressionante. A espionagem por redes pode ter um custo eficiente, oferecer resultados quase imediatos, e o mercado não funciona bem o suficiente para levar a segurança dos sistemas o rápido o suficiente. Do lado esquerdo, eu deixei aqui algumas datas para vocês tentarem inferir de quando são essas publicações? São artigos científicos, pedaços de artigos que eu separei e citei aqui. Então, eu coloquei algumas datas ali, mais ou menos contemporâneas aqui, né? Então, queria que vocês pensassem mais ou menos de quando, né? Essa relação de datas aqui. Eu fiz uma pesquisa já sobre isso e, inclusive, eu dou aula na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, que eu faço sempre essas pesquisas com os meus alunos, né? E a média aqui, né, que a gente tem de aposta nessas frases, né, onde os alunos aqui, principalmente, e até eu estava discutindo isso na aula de pós-graduação semana passada, né? A média mais ou menos que o pessoal marca são essas datas. Aqui a primeira aqui em 2024, a segunda de 2022, a terceira também, porque faz parte, na verdade, do mesmo artigo, né? E essas a respeito do mercado e o crescimento das mensagens, das ameaças de 2025. Vocês acham que está mais ou menos razoável isso, né? Mais ou menos, né? Na verdade, as datas reais dessas publicações são um pouco mais antigas do que isso. Então, a minha discussão aqui, principalmente, é como esse tempo se arrasta sem que algumas coisas aqui permaneçam ainda se repetindo e como alguns erros estão se repetindo, né? Então, a gente vê aqui que nós temos coisas aqui que estão sendo faladas desde o início dos anos 80, final de 79, 88, 91. E se você olhar essas frases e tirar do contexto aqui daquelas datas, você vai achar que isso aqui foi publicado ontem, né? Então, a gente vem assim ainda sofrendo com isso aqui
tendo em vista tudo que vem acontecido hoje em dia e essa reflexão que eu procuro fazer, vou procurar fazer com vocês nos próximos minutos aqui. Então, na verdade, esse problema se arrasta um pouco aqui. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos dividir essa conversa aqui em cinco partes. Primeiro, o ritmo das ameaças, o que está acontecendo hoje, por que o tempo é primordial. Vou falar de casos reais e de onde o negócio está exposto hoje nas empresas, nas corporações. E meu foco principal aqui, ele não vai ser na questão técnica. Vou até citar algumas coisas técnicas, mas meu foco principal aqui vai ser em negócio, em governança. E tratar o evento de um vazamento de dados ou de uma invasão como um incidente de negócio, não necessariamente só como um incidente de TI. Então, vou falar bastante sobre governança e onde é que essas coisas estão pegando. E o que eu pretendo fazer aqui daqui a uma meia hora é deixar para vocês uma checklist do que vocês podem fazer amanhã cedo, já que o dia de hoje terminou, mas talvez até vocês possam provocar algumas questões aí para a área de TI, de onde vocês atuam ainda hoje. Então a ideia é sair daqui com um checklist para amanhã, tá? Vamos lá. Bom, o novo ritmo das ameaças, né? Como isso está acontecendo hoje, né? E nós falamos muito sobre isso na chamada dessa apresentação aqui. Então, vamos entender como é que essa velocidade ela se tornou de fato uma questão muito poderosa na mão dos atacantes. Então, nós vamos falar de velocidade, menos de tecnologia. Vamos falar de governança e velocidade. É, aquele relatório da Mandiant que eu mencionei agora há pouco, né? Ele está, deixei o link aqui para quem quiser, inclusive depois nós vamos disponibilizar esses slides, para que vocês tenham esses slides, tenham esses links, né? Tenham essas informações aqui. É, o relógio dos atacantes ele está muito diferente do nosso hoje, né? Antigamente, nos últimos 4 anos, a gente tinha tempo para estabelecer uma linha de proteção eficiente. A gente tinha mecanismos que conseguiam fazer isso de forma eficiente, porque muitas vezes nós tínhamos horas, às vezes até alguns bons minutos para fazer isso. A Mandiant, né, que foi comprada recentemente pelo Google, ela já faz essa pesquisa há algum tempo. Por isso que nós temos esses dados, né? Em 2022, o tempo para você fazer um movimento lateral, o que é um movimento lateral em segurança da informação? Você invadir um ponto da rede e se movimentar lateralmente para algo mais agressivo. Então, antigamente, em 2022, esse tempo era de 8 horas. Então, por exemplo, você invadir um desktop de uma pessoa, por exemplo, alguém no departamento pessoal, um departamento de marketing, um computador não tão visado. E o tempo para ele se movimentar para dentro dos servidores, para dentro da infraestrutura crítica, era de 8 horas. No último relatório de 2025, que é o mais recente, que é esse que está, o link está aqui na tela, esse tempo passou a ser feito em 22 segundos. Por conta do quê? Principalmente por conta do uso massivo de inteligência artificial. Então, a IA, ela não está tornando só os ataques mais sofisticados, ele está tornando os ataques mais rápidos, mais persistentes e mais consistentes com aquilo que nós temos de pensar, principalmente em termos de defesa. Então, isso é algo que é de fato um problema, e esses ataques estão sendo mais frequentes em sofisticação também. Então, o que está acontecendo é que eles são muito mais rápidos, muito mais consistentes. E aí eu gosto sempre de citar uma frase do Bruce Schneier, né? Se vocês que estão assistindo eventualmente não conhecem o Bruce Schneier é um dos mais importantes criptógrafos do mundo. Ele tem vários livros publicados, é um cara que já foi assessor de vários presidentes americanos. Ele publica uma newsletter semanal, ele tem um site muito interessante, o link está aí nesse slide, né? Depois vocês podem assinar. Eu assino e leio praticamente semanalmente o que o Bruce Schneier escreve. Mas ele escreve uma coisa que é realmente assim bastante emblemática para a gente, que ele diz o seguinte, que os ataques eles nunca pioram, eles só melhoram. Isso aí é meio assustador para a gente que é da área de tecnologia, né? Porque você fala assim, pô, mas né, como assim melhora? Você está torcendo para quem, né? Mas é um fato, os atacantes eles estão ficando melhores. E é isso que eu pretendo aqui mostrar para vocês aqui agora.
que está acontecendo? Já falei para vocês que a gente tem um problema de inteligência artificial. Nós vimos aí nas últimas semanas, e aí faço um desabafo pessoal aqui, até para gente dessa área, isso está sendo muito difícil de acompanhar. Está tudo acontecendo de uma forma assim muito rápida. A ChatGPT lançou a ferramenta deles que é muito agressiva para achar vulnerabilidade de software. O mesmo aconteceu com o Cloud. Elas foram proibidas, depois voltaram a funcionar. Então, o que está acontecendo? Para a gente, como analista de segurança, ou como para gestor de segurança da informação, ou mesmo para gestor de negócio, é que é algo que eu costumo dizer que o período de lua de mel em inteligência artificial e em cibersegurança está acabando. Então, antes, quando eu falo antes, eu estou falando algumas semanas atrás, talvez no máximo no início desse ano, né? É, a IA, ela estava sendo usada fortemente para detectar anomalias, encontrar falhas, né? É, aprimorar a defesa. Então era comum você falar com alguém da área de segurança, com o CIO, com o CTO, né? Eles dizer o seguinte: ó, eu estou usando um sistema sofisticado aqui, que eu estou gastando R$ 1 milhão por ano, e nós estamos protegidos, porque a IA está pegando tudo o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo agora? E isso realmente, sim, virou de cabeça para baixo nos últimos meses. A IA está sendo usada com muito sucesso pelos atacantes. E esses ataques, eles estão sendo cada vez mais automatizados e escaláveis. Então, nós vimos bastante isso no meu slide anterior, aquilo que levava dias, horas, isso está sendo feito em minutos, com código gerado por instrumentos LLM, de LLM, eu chamo de LLM essas IAs faladeiras, né, que elas falam pra caramba, tá? Mas elas geram esses códigos maliciosos de ataque, eles estão encontrando falhas que estavam ocultas dentro dos softwares por anos, por décadas, e numa velocidade enorme, né? Semana passada saíram 400 vulnerabilidades da Microsoft que foram corrigidas. No início do mês passado, 390. Então, assim, os números são enormes, né? Eu assino vários boletins de segurança e alguns anos atrás, quando saiu uma vulnerabilidade de software, a gente gostava. Eu digo a gente como pesquisador, como cientista, gostava por quê? Porque era um elemento de estudo. Então você falava, olha, vamos ver isso aqui, vamos entender o que está acontecendo, vamos tornar isso aqui um mecanismo de defesa eficiente. Hoje, estão saindo centenas por dia, a gente não consegue nem ler o alerta e já sai outro alerta, e já sai outro alerta. Pois eu abro aqui a minha. É fácil de ver aqui, quer ver? Ó? Vou passar para cá rapidinho para a tela de cá. Ó. Não sei se vocês estão deve estar conseguindo ver aqui. O que está em laranja no meu e-mail são alertas. Ó, que do dia 18, 17, hoje, e assim vai. Então, essas ferramentas, elas estão cada vez mais rápidas. O que que isso significa? Significa que os adversários, eles aprenderam a ler artigos científicos. E eu vou mostrar para vocês como que isso aí está acontecendo? Porque muitas vezes as pesquisas acadêmicas, pesquisas científicas, elas ficavam num nicho muito específico, preso ali naquele grupo de pessoas, pesquisadores, ou mesmo grandes empresas que tinham, grandes empresas de tecnologia, todas elas fazem pesquisa hoje, mas essas pesquisas acadêmicas, elas aprenderam a ser lidas pelos atacantes. Então, os atacantes agora sabem ler artigo científico. E um exemplo disso que eu gosto de citar é um exemplo que vocês devem eventualmente conhecer como Ransomware 3.0, mas que na área de segurança é conhecido como Prompt Lock. O que é o Prompt Lock? Prompt Lock é um ransomware, ou seja, uma ferramenta de ataque automatizada que é totalmente automatizada. Então, ele delega a lógica de ataque totalmente para uma inteligência artificial. Mas a coisa maluca disso aqui é o seguinte, é que a ideia desse conceito, ela foi publicada num artigo científico em agosto de 2025, final de agosto de 2025. Se eu está aberto, que eu estava lendo agora há pouco esse artigo aqui, ó. Aqui, ó, agosto de 2025. Ransomware 3.0 Self-Composing, 28 de agosto de 2025. Bom, o que aconteceu? Alguns dias depois,
E vejam bem, essa publicação ela foi uma publicação super responsável. Eles não publicaram o código, né? Eles fizeram uma publicação do conceito. Então eles disseram o seguinte: ó, existe uma possibilidade de eu potencializar um ransomware, né? Uma ferramenta de sequestro de dados usando IA, que vai possibilitar enumerar arquivos, identificar, priorizar os alvos de valor, tudo de forma automatizada. Os cientistas da Universidade de Nova York publicaram isso como um conceito. Alguns dias depois, apareceu uma ferramenta de ataque, alguns dias mesmo. Os caras pegaram o artigo, usaram os conceitos do artigo, pegaram o LLM, implementaram o LLM e puseram isso para funcionar. E os pesquisadores estimam que, usando LLM, usando o ChatGPT, o Claude, o custo para lançar esse ataque seja de cerca de 70 centavos de dólar. Tipo, menos que R$ 10 para lançar um ataque, usando uma ferramenta 100% automatizada. Então, é isso que nós estamos enfrentando hoje. É esse tipo de coisa nós estamos enfrentando, né? E a gente precisa reagir nessa velocidade também. Vamos falar um pouquinho sobre casos reais aqui. Dois casos que eu escolhi aqui que estiveram na mídia. Vamos entender o que que aconteceram, né? Pode ser que o que eu estou falando eventualmente esteja muito abstrato, então vamos pôr alguns dados aqui, né? O primeiro caso que eu gosto de citar é um caso que foi bastante emblemático. Vocês que estão na Europa, né? Vocês tenham talvez conhecimento disso. Foi um ataque de ransomware, né? Ransomware, um vírus de sequestro de dados, que foi lançado na cadeia de fornecimento da fábrica da Jaguar Land Rover. Esse ataque foi tão grave, que o governo do Reino Unido teve que intervir e ajudar nesse ataque. Precisa ter um socorro governamental. As fábricas ficaram paralisadas durante 5 semanas. E a reação em cadeia disso atingiu 5 mil fornecedores que pararam de funcionar totalmente. E aí o detalhe disso é o seguinte: o problema não aconteceu na Jaguar Land Rover, ela aconteceu num fornecedor da Jaguar, que foi atacado, que foi corrompido, e a partir daquele fornecedor de software, lá não vou entrar em detalhes sobre isso, esse ataque se dispersou por dentro da Jaguar e se dispersou para os outros fornecedores também. Então, o que que acontece? Esse efeito dominó fez com que a cadeia inteira de fornecimento tivesse prejudicada. E isso está acontecendo de forma automatizada e cada vez mais rápido atualmente. Eu poderia citar aqui diversos incidentes que aconteceram nos últimos 2 meses de ataques. Esse é um ataque que a gente chama de ataque à cadeia de suprimentos. O seu alvo primário não é o cara que você ataca, mas você ataca o intermediário. Por exemplo, eu tenho aqui um certo setup para eu trabalhar e, por exemplo, sabem que nós vamos usar Zoom. E eu sou o alvo primário. Então você ataca o Zoom que eu vou usar, corrompe alguma coisa dentro do Zoom. Quando eu tentar usar essa ferramenta vai atacar a mim, que sou o alvo primário. E aí vocês imaginam, existem dezenas, centenas de milhares de softwares que são usados em fábricas, em veículos, em aviões, em dispositivos móveis, em celulares, em tudo quanto é tipo de coisa. Qualquer uma coisa dessas pode ser um alvo na cadeia de suprimento, como de fato está sendo. Ontem, ontem ou hoje, eu li um ataque entre os alertas que eu estava vendo, acho que é Darusa. Darusa é quando você compra uma câmera de segurança, um gravador, todo mundo usa essa. Eu acho que é Darusa, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, desculpe aí, mas é alguma coisa assim. Enfim, qualquer equipamento de segurança que você compra hoje de vigilância por imagem usa chip dessa Darusa chinesa. Estima-se que 1,5 bilhão de dispositivos estão atacados e contaminados com essa falha que aconteceu entre ontem e hoje. Então, esses ataques eles estão acontecendo o tempo todo. Aí você pode dizer o seguinte: mas por que você está falando isso? Bom, porque um fornecedor seu desprotegido é algo que geralmente você não pensa, né? É, Você deveria ter mecanismos para se proteger de um fornecedor que esteja com um problema de segurança.
Então, por que que eu estou falando, né? Porque você pode falar, mano, mas não tem nada a ver com isso. Eu compro, sei lá, eu uso um software aqui que controla o meu torno, que faz peça. Isso aí vem lá da Alemanha e eu rodo aqui em São José do Rio Preto na minha oficina e eu gero aqui 3.000 peças por dia. O que que eu tenho a ver com isso, né? A questão é a seguinte: você poderia ser esse fornecedor ou você pode ter um fornecedor assim. E a gente não pensa muito nisso. E isso é uma das grandes falhas de governança hoje. Você pensar na cadeia de suprimento. Como fazer uma garantia disso? É claro que a melhor garantia que você tem para se proteger disso, eu vou falar isso mais para o final, é você ter uma padronização dos processos de segurança. Quando eu falo padronização do processo de segurança, é exigir que o seu fornecedor teste a segurança daquilo que ele está te entregando, você ter um seguro cibernético para te proteger contra aquilo, você ter um plano de ação caso aquilo pare de funcionar, ou seja, é governança, não tem muito a ver com tecnologia. E aí eu gosto de falar algo, eu falo muito isso para meus alunos. Um cyberataque, ele não é só um incidente técnico, ele não é um log num documento, ele não é um registro de auditoria que está gravado em lugar, ele é um evento de disrupção de negócio. Ele tem que ser medido sempre em exposição financeira. E não você falar, ah, teve um ataque. Eu não falei nisso no começo, mas assim, eu evito muito falar de números. Tem alguns relatórios que são muito bons, e eu posso citar um que vocês, se vocês quiserem olhar, sai todo ano, o relatório da IBM, que fala sobre o custo do vazamento de dados. Ele é feito com um instituto americano chamado Ponemon. Depois a gente pode até passar o link, aí, né, posso até colocar aqui nos slides depois. Ele mostra assim quanto custa um vazamento de dados, qual é o prejuízo que gera o vazamento de dados. Esse é um relatório assim, muito confiável, porque ele faz o tratamento do custo do incidente, da exposição financeira, não em termos do valor do dado, porque o dado tem valor intangível, mas ele trata em termos da exposição, da perda de negócio, do custo jurídico de fazer aquilo, de multas e assim por diante. Vale a pena ver esse relatório. Mas voltando aqui para dizer por que eu não gosto de citar muito números nas minhas exposições aqui. Porque depende do relatório, depende do que você vai ver. Tem uns que dizem que as perdas financeiras são de 3 bilhões por ano, 3 bilhões de dólares por ano, outros que são 1 trilhão, outros que são 200 milhões. Mas é importante que você tenha a visão do que pode ser um evento de exposição financeira dentro do seu negócio. E essa é uma das perguntas que nós vamos fazer um pouquinho mais para frente, ali já na parte final ali, né? E o segundo caso que eu vou colocar aqui, né? Falei que eu ia falar de dois casos, é o Taikon 2FA. Então, outra pergunta honesta aqui, né? Quem que já implementou aqui na sua empresa, no seu negócio, ou usa o segundo fator de autenticação? O segundo fator de autenticação, ou múltiplo fator de autenticação, né? MFA, ou 2FA, é a mesma coisa, né? Ele resolve um problema de identificação, que é quando você tenta fazer um login no sistema, ele te manda um desafio, por exemplo, no celular, ou te manda um código no e-mail, ou seja, ele procura te dar um desafio para você atender aquilo ali, para saber que vou tentar, né, inferir que você é você. Isso é muito bom e é recomendado que você tenha. E aí, só que esse caso Taikon 2FA é um caso assim emblemático na área de segurança cibernética. Por quê? Porque a gente achava até então, quando eu falo até então, até o ano passado, isso durou quase um ano. E esse grupo cybercriminoso, ele vendia esse ataque por meio de fóruns criminosos, ele cobrava para usar esses ataques. Então, o que que ele fazia? Ele se interpunha, eu não vou entrar em detalhes, vai ter um outro slide que eu vou deixar para vocês, ele mostra o desenho desse ataque detalhadamente aqui. Mas, assim, basicamente o que ele fazia é o seguinte, ele se interpunha à autenticação. Então, naquilo que você mandava autenticação para a Microsoft, o alvo principal era a Microsoft. Ele interceptava isso, roubava essa senha, entrava na sua conta e tomava o controle da sua conta em segundos. Em segundos. Você já deve ter observado, quem usa aqueles autenticadores, né? Ele tem um tempo, é 1 minuto. Se vocês olharem, recentemente eles mudaram para 15 segundos esse tempo. Antigamente era 1 minuto. Se vocês olharem o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator, por quê? Porque eles usavam inteligência artificial para fazer o ataque em menos de 1 minuto. E
a Microsoft, principalmente, lutou com esse negócio durante quase um ano, porque era muito difícil de você interpor. Microsoft 365, Google Workspace, todos os grandes sofreram com isso aqui. Estima-se que em um ano, cerca de 96 mil alvos de alto valor foram comprometidos com sucesso nisso. E aí a gente tira uma lição importante disso, e que é uma coisa que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje, né? Em cibersegurança, não existe solução única para sempre. Isso é um sistema vivo, ele está se mudando, se movendo, ele está se mexendo, né? Aquilo que você acha que é uma boa solução de segurança hoje, ela pode eventualmente ser contornada amanhã. O que acontecia, isso nos traz de volta ao início da minha apresentação, é que antes levava dias para isso acontecer, meses, às vezes até anos. E hoje está acontecendo em horas, semanas, minutos. Então, esse caso aqui é emblemático para isso, com essa lição, né? Não tem uma solução permanente. E aí eu até deixo esse ataque, eu não vou explicar esse ataque. O ataque é complexo, ele faz com que a vítima entre num site falso. Então, clique aqui para você comprar uma televisão barata, né? Parece um site lá parecido com o de um vendedor legítimo, né? Aí ele pede para você autenticar e aí ele faz o processo. É um ataque que ele não é simples, mas ele foi totalmente automatizado em tempo real com o uso de inteligência artificial. E os prejuízos que isso causou foram enormes. Bom, nós já estamos na segunda metade aqui, né? Iniciando já a nossa discussão de negócio mesmo agora. Então, hoje no Brasil, onde que os negócios estão expostos? Da nossa experiência de olhar isso com lupa mesmo e analisar casos diariamente, aqui usando armadilhas, usando análises que nós fazemos diariamente aqui, né? Tanto a gente lá no laboratório na Unesp, quanto a Silo, que a gente sempre troca essas informações. Quais são as 5 fragilidades mais comuns, né? E onde que essas empresas estão mais expostas no caso brasileiro? Eu vou falar sobre eles agora, tá? Bom, primeira coisa, a cibersegurança está fora das decisões do board, da alta direção da empresa. Então, quando isso acontece, não adianta qualquer pessoa de TI, qualquer pessoa intermediária tentar implementar um mecanismo de segurança. Se a cibersegurança ela não faz parte da direção da empresa, se a empresa não está preparada com isso, ela não consegue discutir isso de forma correta, de forma de fato que funcione. O risco nesse caso, e aí isso é uma discussão principalmente para os líderes que estão assistindo a gente aqui hoje, né? O risco ele tem que ser medido em reais, né? Quanto que uma paralisação, um vazamento de dados representa em dinheiro para você? Esse é o principal problema. A gente tenta falar sobre isso, insiste. Obviamente, isso vem mudando, já foi muito pior há anos atrás, já tem uma preocupação legítima, né? Mais essa preocupação mais hoje nos Estados Unidos por conta da regulação que é muito forte e na Europa também, e a gente aqui no Brasil aos poucos, né? Isso tá mudando, mas é um problema hoje, principalmente para médias corporações é, que têm receitas gigantes e às vezes não pensam nisso, né? Segunda coisa, curiosamente, é aquilo que levou a esse ataque do Tycoon 2FA, que é identidade sem controle. Um dos grandes problemas que nós temos de segurança da informação no Brasil hoje é falta de controle de identidade. Então, exemplo, você tem senhas de pessoas que deixaram a corporação, mas que as senhas estão ativas. Você tem uma rede Wi-Fi que não exige autenticação. Você tem gente que é terceirizado e que parou de prestar serviço, mas compartilhou a senha com alguém. Você não tem segundo fator de autenticação implementado, ou quando você tem, só está implementado no sistema corporativo, no e-mail, está implementado em outros pontos da organização. Então, o primeiro problema, sem dúvida nenhuma, é o problema do board. O segundo problema é a identidade. O terceiro é governança de papel, que eu chamo. O que é governança de papel? Aparece muito para a gente ideias assim. A pessoa precisa fazer, às vezes, uma certificação PCI para poder fazer venda com maquininha, né, com cartão, venda eletrônica, e ela
faz aquilo lá porque ela tem que fazer, mas ela não de fato faz uma governança efetiva. Ela às vezes até tem uma política, mas uma política para, com perdão da palavra, para os ingleses que estão assistindo com a gente aqui nessa noite, né? É uma governança para inglês ver, né? Não sei nem de onde saiu isso, mas então a governança, ela, às vezes ela está escrita, mas ela não é levada a sério. Ah, você não pode compartilhar a senha, é proibido compartilhar a senha, mas todo mundo compartilha, ninguém verifica, ninguém checa, não tem um treinamento anual e assim por diante, tá? Então, governança de papel é um problema. O quarto, hoje, são governantes, fornecedores inseguros, que é esse caso típico que eu contei da Jaguar. Acesso de terceiros, né? O que a gente mais vê? E isso aí está acontecendo muito com o uso de inteligência artificial. A pessoa faz um aplicativo e fala assim: meu aplicativo tem inteligência artificial. Aí ele vai e contrata o uso de uma API de inteligência artificial de terceiros, que ele vai pagar lá os centavos lá para usar. E aí ele simplesmente não se preocupa com a segurança daquele cara que ele está usando lá na ponta. Não sabe se aquela API tem uma chave que é segura, não sabe se aquela API foi testada, não sabe o que ele está fazendo, o que o fornecedor está fazendo com os dados que vão para lá e voltam para cá. Então, quase, se você está ouvindo isso e fala, nossa, eu tenho esse problema, você não está sozinho. Isso é um problema seríssimo hoje, né? Você comprar um serviço de terceiros, usar esse serviço e não pensar nas consequências que isso pode ter, desde a paralisação desse serviço, que vai tirar o seu negócio fora do ar, ou, eventualmente, de um problema de falha de segurança daquele terceiro que vai levar a uma exposição sua, ou às vezes até quebrar a empresa, dependendo da situação. Então, fornecedores desprotegidos é aquela casa mais ou menos o seguinte, né? Outro dia eu fui na casa do amigo meu em São Paulo, né? Ele mora num apartamento e ele pôs uma fechadura lá com validação 3D lá e tinha que fazer mais não sei o que e tal, mas ele falou tipo assim, ó, mas não tem problema, a chave está debaixo do capacho. Na hora que você chegar lá, você fala pro porteiro que você vai ficar em casa e você pega a chave debaixo do capacho. Quer dizer, você protegeu a sua aplicação, protegeu o seu sistema e pôs a chave, deixou a chave com o porteiro, né? Deixou a chave com o encanador. Então, é mais ou menos isso. E o quinto é bem grave hoje, e isso aqui é complicado, que é aquilo que a gente chama tecnicamente de Shadow IT, ou recurso de sombra. O que é recurso de sombra? Recurso de sombra é recurso que alguém dentro da sua empresa, da sua organização, da sua corporação usa, mas a área de TI ou a área de segurança, ela não sabe o que aquilo está sendo usado. O que é mais comum hoje? A pessoa pegar o chat GPT pessoal dela e mandar, por exemplo, um relatório para o chat GPT analisar fora da organização. Ou, é muito comum na área de desenvolvimento, muito comum mesmo. Você pega uma pessoa que está fazendo um projeto, a pessoa fala assim, deixa eu subir um serviço aqui nesse servidor aqui, só para eu fazer um teste. Aí, dá o horário dele ir embora, ele larga aquele servidor aberto, ninguém sabe que aquilo está rodando, por isso que chama recurso de sombra. Recurso de sombra é esse recurso que alguém está usando, mas não está mapeado como risco dentro da organização. E na área de uso de IA, isso está sendo um problema sério, né? Aqui na universidade, a gente tem muito problema assim. A pessoa tem um Wi-Fi aqui que é maravilhoso, funciona super bem, é, é ótimo o Wi-Fi. Mas a pessoa quer ter um Wi-Fi da sala dela. Aí a pessoa vem, compra, vai lá na Calunga, compra um maldito no access point de R$ 100, que não tem segurança nenhuma, pluga na rede cabeada e monta uma rede Wi-Fi para ele usar, porque ele não quer digitar o certificado digital lá da rede lá. Não tem como descobrir essas coisas, só se alguém ficar entrando em cada uma das 300 salas de professor aqui e procurando se tem um Wi-Fi ligado. Isso é chamado recurso de sombra. Isso aí é um problema que você tem que controlar com conscientização, com governança correta, validação da governança, assim por diante. Se vocês pensarem nesses 5 casos, que são os principais dos problemas do negócio brasileiro, é, a- os 5 estão ligados de alguma maneira com governança, de alguma forma. Nós estamos indo aqui já para a área, para a parte final já nossa aqui.
A urgência da governança, né? Batendo muito na questão de governança. Segurança cibernética, ela tem que deixar de ser o departamento não. Falo isso muito para meus alunos. Falo, olha, a segurança que é obstrutiva, ela nunca vai ser implantada. Segurança, ela tem que ser uma base sólida para a empresa ter competitividade. A segurança ela não pode ser uma inibidora de negócio. Ela precisa ser uma aceleradora de negócio e te dar garantias de que você pode operar de forma correta. Então, qual a diferença do modelo antigo e do modelo necessário, modelo novo? Os erros do modelo antigo, né? Quando a segurança cibernética é o departamento do não, né? Erros do modelo antigo. A TI decide e o negócio acata. É um problema sério. A TI não é. A TI tem que seguir um plano diretor do board. É isso que ela tem que seguir. Segurança, muitas vezes, é considerado um custo, não um investimento. Incidente é problema de TI. Eu já falei para vocês que não é. Incidente é uma disrupção de negócio, tem que ser tratada como tal, em termos de perdas financeiras. Governança não é só para você ter no papel. E o board, que não fala de cyber, é o problema. O que nós precisamos hoje? E aí nós vamos chegar daqui a pouquinho, já em seguida, aqui para as coisas que nós vamos discutir, né? Que é o checklist aqui. O board precisa definir qual o apetite dele para risco. Tem board que vai falar, ok, tudo bem, se eu tomar um prejuízo nisso aqui, eu consigo segurar, né? Ou não, ou ele fala, não, se isso aqui realmente se acontecer, eu posso inviabilizar o fornecimento da minha corporação. Segurança tem que ser um habilitador de negócio. Um incidente, como eu disse e insisto, é um evento financeiro e operacional, é um evento de disrupção de negócio. E a governança tem que ser uma parte contínua do negócio. E o CISO, o que é o CISO? É o chefe executivo de segurança, é o chefe da segurança cibernética. Ele deve ser uma caixinha ligada no CEO. Ele não deve ser um departamento de TI. A gente faz muita discussão aqui a respeito de estrutura de negócio. Onde é que está o CEO, onde é que está o CTO? Então, assim, você tem o CTO, o orçamento de CTO ou CIO, mesma coisa, né? O chefe de tecnologia, o chefe de informática, com o orçamento dele, com as coisas dele, e você tem o de segurança, e eles estão no mesmo nível e se reportam para o board. Essa é a configuração recomendável nas empresas que estão atualizadas com relação a isso. E aí, mais uma terceira pergunta, eu já fiz duas. A terceira pergunta: qual seria o impacto financeiro se a sua empresa ficasse offline por 5 dias? E aí, offline, você pode pensar o seguinte: desde não conseguir processar uma maquininha de cartão de crédito, até parar as máquinas. Aqui, por exemplo, um evento aqui, não vou citar aqui exatamente, mas na área de energia aqui, especificamente na área de moagem de cana para fazer açúcar. Equipamento industrial, geralmente, tem muito problemas que você não pode pôr a mão nele. Então, tem muito equipamento que roda com software antigo, porque o fornecedor do software que controla a moenda de cana, ele não pode trocar aquele sistema operacional, porque só funciona no Windows 9, edição tal. Um dia aqui, parou de funcionar um desses que controlava. Aí pediram para o laboratório ver se conseguia ajudar, né? É sempre assim, né? Parou de funcionar a moenda de cana, a produção parou inteirinha, a ponto de ter que desligar as caldeiras. Usina de açúcar, você desligar lá a caldeira, leva 5 dias depois para ligar aquele negócio de novo. E se você desligar, explode. Então, assim, pode ser desde um pagamento lá de um garçom que não vai conseguir processar o pagamento, até uma usina nuclear que deixa lá de proteger o sistema dela e assim por diante. Se o board não sabe responder essa pergunta em reais, o board não tem informação suficiente para determinar um orçamento ou investir em segurança. Pode ser um orçamento desde a compra de um antivírus de R$ 10 por ano por computador, até um investimento de um sistema de EDR sofisticado de 1 milhão por ano. Se ele não sabe responder essa pergunta, ele não consegue saber se ele está tomando uma decisão de negócio adequada ou não. Então é muito importante. Quanto que você consegue responder, né?
Se eu ficar fora do ar 5 dias, o que isso significa em termos de perda direta, de multa regulatória, de dano de reputação e assim por diante, né? Esse mapeamento precisa existir na organização. Desde, sendo uma padaria que processa cartão de crédito até uma mega corporação. As organizações, elas que mais avançam em termos de maturidade de segurança cibernética são as que conseguem responder essa pergunta de forma adequada, né? Então é exatamente isso. As organizações, elas devem medir o risco em termos de exposição financeira. Estamos chegando à parte final aqui. O professor fala pra caramba, né? Faz parte do DNA. Vamos falar então agora, já do nosso final, que é o que fazer amanhã cedo. Checklist para amanhã, né? Ou hoje, dependendo do seu nível de desespero. Dividido em três grupos. Para os CEOs, para os líderes e para estudantes que costumam escutar bastante nossas palestras aqui, nossas apresentações. Para cada perfil a partir de amanhã. Para os CEOs, diretores, membros de board. Coloca o risco cibernético em pauta mensal no board. Pergunta para a TI o seguinte: qual é a exposição financeira se parar de funcionar XYZ? O board sabe o que tem que funcionar para ele vender, para ele ganhar dinheiro, para ele fazer negócio. Se isso aí parar, o que isso tem em termos de exposição financeira? Contrata uma avaliação de maturidade externa. A avaliação de maturidade é que nem teste psicotécnico, mais ou menos. Você tem uma planilha, você avalia sim, não, talvez daquela planilha. E aí você tem uma foto do que pode ser uma análise de risco. Isso é barato. Muitas empresas fazem isso, né? E você passa a ter uma maturidade para responder essa pergunta. Qual a exposição financeira que eu estou se acontecer um incidente? E para aquelas empresas que lidam com dados, né, que deveriam ter seguro cibernético, se não tem, né, deveriam pensar nisso. E essas coisas estão ligadas. A seguradora de risco cibernético, ela não faz um seguro cibernético para você se a sua organização tiver bagunçada. Não, ela não vai assumir risco para você se você não tem lá procedimentos seguros, né? Que nem quando você faz seguro de carro lá, ó, se você deixar o carro aberto em qualquer lugar ermo, tal, talvez o seguro não vai cobrir fazer a cobertura. Então, seguro cibernético, avaliação de maturidade externa, revisão de contratos com fornecedores é uma questão aí mais jurídica mesmo, que isso precisa ser tratado com cuidado, se os contratos estão de acordo com a legislação, se eles atendem a legislação de proteção de dados, as regulações que existem no setor, na área de saúde tem determinadas regulações, na área de energia tem determinadas regulações, os seus contratos de tecnologia têm que atender essas regulações. Tem muita gente que não se preocupa com isso, mas isso é importante, tá? Então, é uma lição de casa. Risco cibernético tem que estar na pauta mensal. Vai na TI e pergunta qual o nosso risco de exposição financeira se acontecer alguma coisa. Avaliação externa de maturidade, inclusive com avaliação da parte contratual dos contratos que vocês têm e seguro cibernético. Para quem é líder de TI, chefe de tecnologia, chefe de segurança cibernética, audite os acessos. Brasil, o maior problema é identidade. Ex-funcionários, fornecedores terceirizados que têm acesso aos seus sistemas, chaves de API perdidas por aí. Audite. Veja quem é quem que está usando o quê. Faça um exercício de segurança trimestral. Faça nesse semestre um exercício. O que é um exercício de tabletop? Você procurar vulnerabilidade nos seus softwares da sua rede. Isso é uma coisa super barata hoje. Isso vai custar aí, dependendo do tamanho da organização, R$ 20.000 no ano para fazer uma coisa dessa, talvez menos. Mas mapeie o uso ali do que você está fazendo. E mapeie também o uso de IA generativa, né? E tenha pronto isso, porque se o board te perguntar, você tem esse risco técnico em medida o impacto financeiro. Então, esteja pronto para um evento desse. Se você é diretor de TI, CISO, CTO, tenha essas informações à mão para subsidiar, primeiro, o board e para subsidiar um orçamento adequado para fazer a proteção da organização. E, finalmente, para os estudantes profissionais que estão se aprimorando aqui, né, quais são as coisas importantes hoje?
Frameworks, tem muitos frameworks importantes, NIST, SysControls, ISO 27001. Aprenda os frameworks, esses frameworks são super importantes. Aprenda a se comunicar, comunicar risco para pessoal não técnico. Muitos anos atrás, quando eu falo muitos anos mesmo, foi uns 20 anos atrás, eu fiz um dos primeiros cursos que eu fiz em Carnegie Mellon, que era um curso especificamente de resposta à emergência. Fiquei lá um bom tempo lá treinando resposta à emergência, foi lá em 2000 mais ou menos. Tinha um dia de aula só de comunicação não, porque não técnico. Você usar a mídia a seu favor, você saber escrever um relatório para o board sem tecnicismo, explicando o risco. A gente treinava isso, fazia role-playing game. Então, assim, estudante precisa se comunicar, escrever bem, ler bem, saber passar a informação do risco para quem está te chefiando, para o resto da equipe, assim por diante. Pratique, né? Estudante, profissional, pratique segurança cibernética. Tem sites maravilhosos para fazer isso, tem muita informação boa. Try Hack Me, Hack the Box, procedimentos da WASP e assim por diante. Acompanhar os boletins de segurança, RSAC, né? Eu falei que eu ia abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir rapidinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que a gente lê diariamente aqui em termos de segurança. Deixa eu abrir o meu board de alertas aqui. Deixa eu passar para a tela de cá. Aqui, isso aqui são só os alertas de hoje, ó, os alertas de mais alta severidade. Ele está atualizando aqui, daqui a pouquinho ele vai atualizar, mas isso aqui fica aberto na minha tela, eu só fechei aqui porque a gente ia fazer a apresentação aqui, mas ler esses alertas, saber o que eles estão trazendo, né, as vulnerabilidades, é importante. Então, ler esses alertas, né, se inscrever nos boletins, e assim por diante. Estar ligado no que está acontecendo. Isso é uma coisa super importante da gente fazer. Então, se você está estudando isso, né, você tem uma vantagem que a gente experimente não tem, né? Tem uma coisa assim, eu estava contando outro dia aos meus estudantes como é que a gente conseguia um alerta desse para ler, né? Quem está começando isso hoje tem uma vantagem que a gente não tinha. Vocês estão começando numa época em que a IA e a segurança cibernética já estão integradas. E isso é muito bom, apesar de ser um pouco assustador, é muito bom. Então, por isso que precisa falar os dois idiomas, o idioma técnico e o idioma de negócio. Se você conseguir conversar o idioma técnico com o idioma de negócio, com a IA, perfeito. Esse profissional tá raríssimo hoje em dia. Peso de ouro. Um cara que sabe lidar com essas coisas aqui de forma correta. E aí, para praticamente terminando aqui, né? Eu costumo dizer uma máxima aqui, né? Não sei quem escreveu isso aqui, mas o atacante ele só precisa acertar uma vez. Quem está fazendo a proteção tem que proteger sempre, né? Então, conheça as suas fraquezas antes do atacante. Se você conseguir conhecer isso antes do atacante, você inverte essa probabilidade, né? Você não vai nunca conseguir eliminar o risco em segurança cibernética, mas você deixa de ser um alvo óbvio. É impossível eliminar risco. Você tem risco aceitável. Por isso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Qual é o apetite do board por risco? O board está aberto a trabalhar num mundo muito arriscado ou não, né? É, a governança. Eu tenho acreditado muito que a governança que muda isso. Gostaria de deixar para vocês aqui um projeto que nós estamos fazendo desde o ano passado, que é o seguinte: o Brasil ele sofre muito de falta de informações de Cyber Threat Intelligence, que é inteligência de ameaça. A gente depende hoje no Brasil de feeds de inteligência de ameaças estrangeiros. Então, nosso laboratório, junto com a SAI, nós estamos na fase final de assinatura de um contrato de cooperação mesmo, né? Só para explicar, a universidade hoje ela tem uma agência de inovação que estabelece parcerias com o setor privado e nós temos já experiência de mais de 10 anos de fazer isso com vários setores aí. Então, nós estamos numa fase final de assinatura de um contrato de inovação tecnológica com a Silo, e nós fizemos esse projeto aqui, que é um projeto de alertas de segurança com foco no mercado brasileiro. Ele é totalmente agnóstico, ou seja, ele só fala de fornecedor quando o fornecedor tem um problema. O que você precisa para fazer para corrigir aquela falha? Então, ele fala de falhas, de ataques que estão acontecendo. Eles chamam o diário do analista. Por quê? Porque são vários analistas voluntários
basicamente, meus alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica do laboratório, que ficam lá comendo baconzitos com Coca Zero e lendo o tempo todos, né? Se eu olhar no laboratório lá, eles estão lá agora trabalhando nessas coisas aqui. E os analistas da Silo, que também fazem isso, né, diariamente para isso não é grátis, não cobra nada, não tem propaganda. Se você entrar lá, você vai ver que não tem, é totalmente agnóstico em termos de fornecedor. Você pode se inscrever nesse grupo do Telegram. Quando entra um alerta novo, ele te avisa no Telegram, e aí você pode ler o alerta direto no site lá. Eu escrevo bastante lá. Tem semanas que eu estou mais ocupado, tem semanas que eu estou com mais tempo. Quando eu estou com mais tempo, às vezes eu escrevo até mais de uma vez por dia. É bem direto e mão na massa. Ó, tá acontecendo isso, você tem que tomar cuidado, tá vindo uma onda de ataque, você precisa fazer isso, fazer isso, fazer isso. E dá as dicas lá para fazer isso. Então, ficaria feliz se vocês participassem também. Se tiver alguma questão aí para passar para a gente, eu agradeço a Câmara de Comércio e Indústria Belgo-Luxemburguesa Brasileira. Foi um prazer, né, falar para vocês. Se vocês tiverem algumas questões, ainda tem, deixa eu ver, ainda tem tempo aqui, estou à disposição. Tentei ficar aqui no que nós combinamos aqui, né? Mas, como eu falei para Perfeito. vocês, o professor fala demais, então, né? Estou à disposição. Eu não sou professor, também falo bastante, Adriano, não é um problema não. Foi muito bom, muito obrigado. Antes de abrir para as perguntas, como a gente está chegando no fim do horário, talvez algumas pessoas precisem sair, mas já vou abrir para perguntas. Antes disso, eu gostaria só de informar a todos vocês que nós temos muitos eventos que acontecem, que são promovidos aqui pela Câmara. Vou falar aqui no nome mais para os íntimos, Belgalux. E eu gostaria de falar de dois deles para vocês que vão acontecer nas próximas semanas. Um é um acordo sobre o estado atual do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que vai acontecer no dia 26/8. Vai ser um evento híbrido, então para quem está fora de São Paulo também pode participar online. E no dia 2/9, no escritório da Montgomery, esse eu tenho dúvida se vai ser híbrido ou só presencial, mas eu confirmo para você. Vai ser híbrido também, obrigado, Ana. Vai ser transmitido online também e presencial em São Paulo. Eu vou mandar os dois links aqui dos posts LinkedIn, do LinkedIn da Belgalux, para quem tiver interesse. Pode acessar, pode ver mais sobre o evento e eventualmente se inscrever. E agora eu deixo qualquer pessoa que tiver alguma pergunta, uma dúvida, um comentário, fica à vontade aí, por favor. Boa noite. Tenho uma Boa noite. pergunta, por favor. Dá para ouvir? Sim, pois não. Perfeitamente. Ok, muito obrigado, Adriano, pela apresentação. Confesso que TI é assunto que acho complicado. Você falou da importância de ter o TI no Board of Directors. Acho que um diretor-geral de uma empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte também, precisa conhecer de tudo. Precisa conhecer de finanças, precisa conhecer de comunicação, de marketing, de RH, de operações, esqueci, e de TI também. Lógico que não pode conhecer TI, especialmente atualmente lá com AI, parece que cada ano ou cada semana é diferente. Nós lemos informações assustadoras sobre o que poderia ser nosso futuro próximo. Ahm, bom, esqueci de me apresentar, porque minha pergunta é referente à situação da minha empresa. Minha empresa é uma consultoria e escritório de contabilidade. Uhum, Ok, então não é B2C. Ok, uhum, se nossos serviços forem parados por 2, 3, 5 dias, está tudo bem. O uhum, importante para nós é não perder as informações. Precisamos guardar as informações, os dados contábeis, os dados fiscais por 5 anos ou mais. uhum. Então, quais são suas dicas para se proteger, nós, os escritórios de contabilidade, contra ataque de cibernética, por favor? Pois não. Obrigado, né, pelas colocações. Então,
a palavra-chave aqui é backup, né? Mas quando eu falo de backup, eu não estou falando simplesmente de fazer backup. O backup, ele está relacionado praticamente com uma doutrina. E a gente chama assim mesmo, chama doutrina de backup. Porque ela está relacionada com você executar o processo de backup de forma segura, obviamente, e depois testar a recuperação dos dados, que é coisa que raramente as instituições fazem, né? Então, aí, num momento de crise, elas não descobrem da pior maneira possível que estavam fazendo procedimentos errados ou procedimentos que não relevavam a recuperação dos dados. Então, assim, existem várias estratégias de backup, né? Inclusive backups cifrados, ou seja, criptografados, que protegem, no caso desse backup, vazar, né? Então, quais são as dicas? Primeiro, adotar uma doutrina de backup. Tem várias empresas que fazem isso muito bem, vários fornecedores que conseguem fazer uma doutrina de backup e comprovar que o processo de backup dele leva a uma recuperação dos dados. Isso é muito importante. Ó, vai contratar um processo de backup? Contratei, mas eu quero que você prove para mim e me diga em quanto tempo você faz a recuperação, estabeleça em contrato o tempo de recuperação e testes regulares para saber se os backups estão íntegros. Porque coisa que eu vejo mais dar errado é a empresa tem um processo de backup, mas ela nunca testou a recuperação do dado. Esse é o ponto-chave. A segunda coisa, aí o senhor vai analisar se isso tem impacto ou não, é se você usa um software de terceiros, ou vários softwares terceiros, que podem ter vulnerabilidades. Porque se o software terceiro tiver uma vulnerabilidade e houver um vazamento de dados, né, e esse vazamento de dados for importante, mesmo que a culpa seja do terceiro contratado, você tem responsabilidade solitária nisso. Então, garantir contratualmente que de quem você está comprando o serviço ou o serviço tenha responsabilidade e garanta aquilo, porque se isso for parar numa disputa judicial, eventualmente, há necessidade de se ter uma segurança jurídica para fazer isso. São as duas coisas. Procedimento de backup bem estruturado, né? Segurança jurídicas do contrato e sempre, 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 segundo fator de autenticação para tudo, porque um dos grandes problemas que a gente tem hoje de implantação de malware é uma conta comprometida, né? Essa semana mesmo na Unesp, duas contas comprometidas causaram uma bagunça lá em algumas coisas. Então é o seguinte, segundo fator de autenticação obrigatório, ó, vai fazer login numa aplicação, tem que fazer uma autenticação ou com Face Recognition, ou via e-mail, ou via SMS, precisa ter um segundo fator de autenticação, porque esse problema de identidade, se você tiver um ponto fraco ali na cadeia, ele pode levar a uma invasão de criptografia de dados, assim por diante. Então, rotina de backup, doutrina de backup, revisão contratual e um segundo fator de autenticação. Eu faria aí no seguro cibernético quando tudo estiver em ordem, porque precisa primeiro estar com tudo em ordem, senão a seguradora não faz, não assume o risco, né? Eu faria um seguro cibernético nesse caso também. Não é caro e dá uma certa paz de espírito se tudo mais falhar. Acho que não sei se respondi Sim, suficiente. sim, obrigado, obrigado pela resposta e confirmar nossas decisões. Então, estou feliz e aliviado pela resposta. Obrigado. Que bom, fico feliz. Alguém mais teria mais uma pergunta? Acho que a gente tem tempo para mais uma, né, professor? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estou à Vai lá, disposição de Lucas. vocês. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Adriano, parabéns pelo tema, né? Segurança vem sendo sempre um ponto crítico, né? Quando a gente fala de informação e tudo que vem acontecendo nesse ambiente. Você mencionou sobre o seguro cibernético e deu um briefing aí sobre alguns requisitos que são necessários, né, para que seja cotado, né, essas informações. Uhum. Fala um pouco para a gente sobre o nível de maturidade nesse sentido, porque assim, a gente sabe, né, que tem várias ferramentas de proteção, você estava citando MFA, criptografia, backup, imutabilidade, e aí se a gente for entrar nesse mundo, tem muitas coisas, né? E quando a gente fala de precificação de um seguro cibernético, é muito específico de cada ambiente, né? Mas as recomendações que você daria para quem quer
seguir para esse caminho. Então, você tem razão, né? Isso depende muito do ambiente, ou seja, onde é que o risco vai ser assumido, né? Mas o que usualmente se faz? O que usualmente se faz é, primeiro, uma análise de risco. A seguradora geralmente faz uma análise de risco mediante um questionário de risco e a partir dali começa o processo. O que é recomendável antes de você fazer uma análise de seguro cibernético? Primeiro, fazer um pentest de rede para ver se a sua rede atende minimamente os requisitos de segurança e proteção. E se você tem aplicações, principalmente aplicações expostas na internet, fazer um pentest de aplicação, geralmente aplicação web ou, em alguns casos, de aplicação mobile. Esses são os dois pontos principais. Você fazer um pentest de rede, fazer um pentest de aplicação. A partir desses pentests, você vai saber se as suas defesas estão minimamente confiáveis para você fazer uma cotação de seguro cibernético. Aí, quando eu falo de minimamente confiáveis, aí a gente entra na parte do ambiente. Porque é o seguinte, não adianta você sair fazendo um pentest se você não tiver alguns mecanismos básicos de segurança. Quando eu falo básicos, assim, ter um firewall minimamente configurado, você ter um antivírus que pode ser até um antivírus do Windows, né? Mas você ter isso funcionando e ativado, ou seja, aquela base, né? Isso é como uma luta de boxe. Se o cara não tiver firme na base ali, qualquer batida ele vai cair para trás. Então, aquela base do pé firme ali, antes de você fazer o pentest, você consegue já preparar. Que eu diria, é um EDR, um XDR, dependendo do tamanho da configuração. E aí isso vai crescer ou escalar dependendo da corporação. Uma corporação pequena, ela vai precisar de menos recursos, às vezes só um antivírus, um EDR, às vezes um coletor de logs bem feitinho, junto com o Firewall, às vezes um proxy também, aí vai depender da sua configuração. Mas a base ali é essa, ali é o ponto de partida. Aí vai escalando, aí esse escalar depende do seu risco. Se você lida com informação financeira, você lida com dados pessoais, você vai precisar de um EDR com agente, talvez tenha um EDR no Firewall, e aí vai escalando, né? Então precisa fazer a lição de casa básica, fazer um teste para levantar o que eventualmente está errado, e a partir dali falar, bom, eu estou aqui com 70% de coisa ok. Vamos ver se a seguradora topa fazer um seguro com esses 30% que está faltando. Rotina de backup, obviamente, como eu já mencionei. Obrigado. De nada. Pessoal, novamente gostaria de. Dani, você ia fazer uma pergunta, perdão? Daniel? Opa, obrigado, Gui. Perdão, vai lá. Adriano, obrigado pela palestra e parabéns pelo trabalho. É uma pergunta que talvez seja mais simples, talvez seja daquelas que a pessoa acha que é simples e vira uma complexidade enorme, mas como Câmara aqui eu tenho uma familiaridade um pouco com os membros, eu sou membro do Conselho da Câmara, e atuo desde 2019 na Câmara. Eu entendo, não temos nenhuma empresa muito voltada para a área de tecnologia, no sentido técnico, de ter essa preocupação core com a segurança digital, mas obviamente todo mundo hoje lida com a segurança tecnológica, né? Especialmente por, enfim, trabalhar com home office, trabalhar com de várias formas conectado e não só dentro da própria empresa, né? Conectado na internet de uma forma que os dados podem vazar. Certo. Então, a minha pergunta que, sendo mais objetivo, é como que a gente consegue identificar fornecedores que possam ser seguros para nós? Porque, afinal, às vezes a gente está preso no dia a dia e não sabe como escolher eles. É, Começando a responder de forma óbvia, eu imagino que a gente não precisa se preocupar com a Microsoft, com o Google, com Anthropic, mas às vezes a gente precisa lidar com outros tipos de fornecedores que a gente não tem tanta certeza que vai ser segura. Teria algum indício, três, quatro passos que a gente pode, ou três, quatro indícios que a gente pode ticar ali de início para que a gente possa ter segurança que a gente está agindo com quem sabe o que está fazendo, com quem vai garantir a segurança, trabalhar com a gente na nossa segurança também. Obrigado. Perfeitamente. Excelente questão. Bom, aí tem duas maneiras de lidar com isso, né?
Eu sempre, primeira coisa que eu falo é sempre a questão contratual. Você tem que estabelecer uma relação de confiança contratual com o seu parceiro, de forma que se acontecer alguma coisa, ele tem que ser solidário com relação àquele problema. Quando você começa com a questão contratual, o parceiro, você divide a preocupação com o parceiro. Então, ele passa a ter uma responsabilidade também. Quando você faz isso, você vai fazer com que ele fale: bom, eu tenho que tomar um pouco mais cuidado com isso aqui, eu tenho que ficar atento com isso. E aí isso nos leva às certificações. Então, existem hoje diversas certificações que ajudam nesse processo. Então, por exemplo, vamos pegar uma das mais básicas, PCI. Então, digamos que você tem uma empresa de varejo e você contrata uma aplicação para ser o seu ponto de venda lá, fazer a cobrança, venda, emissão de nota fiscal e assim por diante. Bom, seu fornecedor está certificado para PCI? Bom, ó, cadê sua certificação? Então você põe lá no contrato. E aí, essas certificações existem em vários setores. Se você for para a área de saúde, existem certificações da área de saúde. Se você vai para a área financeira, o Bacen tem várias certificações, eu não sei, no Bacen eles chamam de regulação, não chamam bem de certificação, mas existem critérios que você tem que atender. Então, o ponto é, contratualmente, você verificar, e não só dizer, né? O americano que ele aceita muito dizer, você fala assim, você atende isso? Fala, eu atendo. É que se acontecer alguma coisa, geralmente a pancada é grande, então o cara geralmente quando fala que atende, ele atende. Mas aqui no Brasil você sabe que isso aí você tem que tomar mais cuidado contratualmente mesmo. Então eu sempre recomendo isso. Ó, vai contratar um software que fica exposto no web, um website. Vamos pegar um exemplo bem simples mesmo. Um website que faz negócio. Existem certificações, por exemplo, OASP. A OASP é uma organização internacional que fala lá quais são as 10 coisas que você tem que testar obrigatoriamente numa aplicação que está exposta na internet. Então, você vai no fornecedor e fala assim, olha, você testa, eu quero ver o seu teste de vulnerabilidade das recomendações OASP. Coloque isso no contrato, porque se acontecer alguma coisa, não, ó, eu, Daniel, adotei todas as salvaguardas que eu podia. Eu exigi, eu pedi, eu contratei. Então, assim, é a partir dessa cadeia que você começa a construir um processo de segurança. Foi o que eu falei com relação ao backup. Vai contratar um backup de terceiro? Ó, você garante que isso é testado, você faz um teste. E aí vai depender do negócio. Eu já vi coisas assim que são muito simples de você fazer, que com 2 ou 3 certificações você resolve, e já vi coisas extremamente complicadas, por exemplo, indústria aeronáutica, aí vai escalando, né? Energia. Então, a base toda é essa aí. Você nunca vai conseguir fazer isso de uma maneira sozinha, a menos que você tenha uma equipe de segurança que testa, valida, bate a certificação lá, tal. Então, a palavra-chave contratualmente você está amparado, e quando você põe isso no papel, você divide a responsabilidade, e a recomendação de você certificar isso de alguma forma, aí vai depender do modelo de negócio, na verdade, do setor de negócio que você está atuando. Não sei se te ajuda. Não, perfeito, foi excelente. Obrigado de novo aí. Obrigado, Guilherme, por organizar o evento aí. Tá excelente. Obrigado. Prazer. Como tudo que é bom tem um fim, chegamos ao fim do nosso evento também hoje. Perfeito. Novamente, agradeço a presença de todos, o tempo de todos, e em especial o professor Adriano pela belíssima apresentação, pelos excelentes conselhos. Muito obrigado mesmo, aí foi de grande valia. E não posso deixar de agradecer Maria Carolina pela organização de tudo, ela quem garantiu que tudo acontecesse hoje. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Obrigado, gente. Até breve. Contem conosco aqui na Unesp, se precisarem de alguma coisa. Sou fácil de achar.